Silencie o ruído do mundo exterior agora. Pare qualquer movimento desnecessário e permita que sua mente atravesse as fronteiras do ordinário. Respire fundo e visualize-se entrando em um santuário de poder absoluto. Imagine um escritório vasto, revestido de carvalho escuro e envernizado pelo tempo, onde o silêncio não é ausência de som, mas a presença de uma autoridade inabalável. O ar aqui é denso, impregnado com o aroma inconfundível de couro envelhecido, tabaco de lei e o cheiro metálico e frio do ouro maciço. A iluminação é baixa, proveniente de uma lareira de pedra onde as chamas dançam em um ritmo hipnótico, projetando sombras longas sobre tapetes persas que amorteceram os passos de gerações de conquistadores. No centro deste templo de estratégia, repousa uma mesa imponente, esculpida em madeira nobre, limpa de qualquer desordem, exceto por um único objeto, um tabuleiro de xadrez com peças de marfim e obsidiana. Este não é um lugar para o homem comum. Este é o centro de comando da realidade, o ponto zero de onde os destinos são traçados antes mesmo de se manifestarem no plano físico. Você não foi convidado a este recinto para debater teorias ou buscar consolo. Você está aqui para receber o código, a chave mestra que separa aqueles que são esmagados pelas circunstâncias daqueles que as moldam com a precisão de um ourives. Durante séculos, a humanidade foi enganada por uma mentira fundamental, a de que a vida é uma batalha, uma luta sangrenta pela sobrevivência onde apenas o mais forte prevalece pela força bruta. Florence Scovel Shinn, a oráculo da prosperidade moderna, rasgou o véu dessa ilusão para nos entregar a verdade suprema. A vida não é uma batalha, é um jogo. Contudo, é um jogo de consequências terríveis para quem ignora as regras e de recompensas infinitas para quem domina a sua mecânica. O que a maioria chama de destino ou sorte é, na verdade, a aplicação cega ou consciente de leis espirituais exatas, tão imutáveis quanto a gravidade e tão poderosas quanto a eletricidade. Entenda que este conhecimento foi mantido, durante eras, circulando apenas entre as linhagens que governam o mundo. Enquanto as massas operam no medo, reagindo desesperadamente aos golpes do acaso, a elite opera na causação. O que vamos desbloquear aqui é a compreensão de que o tabuleiro da vida é um grande jogo de bumerangues. Tudo o que você envia, seja um pensamento de inveja, uma palavra de derrota ou um ato de generosidade, descreve uma curva perfeita no universo e retorna a você com precisão matemática. Ninguém escapa desta lei. O mendigo e o rei estão sujeitos à mesma gravidade espiritual. A diferença é que o rei aprendeu a usar a lei para construir seu trono, enquanto o mendigo a usa, inconscientemente, para cavar sua própria cova. A faculdade de imagem, a sua imaginação, é a tesoura da mente. É com ela que você recorta, dia após dia, as vestes que usará no futuro e as paisagens que habitará. A maioria dos homens e mulheres está neste exato momento cortando tecidos de luto, desenhando cenários de pobreza e solidão, simplesmente porque permitem que seus medos ditem as imagens em sua tela mental. Eles treinam a imaginação para o desastre. Mas você, que agora ocupa a cadeira do estrategista neste escritório mental, aprenderá a disciplinar essa faculdade divina. Você entenderá que o subconsciente é um servo fiel, porém sem senso de humor. Ele não distingue entre o que você teme e o que você deseja. Ele apenas materializa aquilo que você sente com intensidade. O jogo da vida é jogado no silêncio da mente antes de ser jogado nas ruas movimentadas do comércio ou nos corredores da diplomacia. A chave para vencer não está em manipular os outros, mas em governar a si mesmo. É a compreensão de que existe um desenho divino para cada jogador. Um quadrado perfeito de vida composto por saúde, riqueza, amor e a perfeita expressão de si mesmo. Ignorar qualquer um desses 4 pilares é jogar para perder. A verdadeira maestria exige a plenitude. Não há virtude na pobreza, assim como não há mérito na doença. O criador do jogo é rico, opulento e magnificente. E o desejo dele é que você jogue com as peças brancas da vitória, avançando sem resistência, fluindo como a água que contorna a rocha e, eventualmente, a desgasta. Portanto, prepare-se.
O que se seguirá nos próximos capítulos não é filosofia especulativa, é engenharia da realidade. Vamos desmontar os mecanismos do medo e substituí-los pelas engrenagens da fé inabalável. Vamos alinhar sua visão com a visão perfeita, limpando as lentes sujas de crenças limitantes que lhe foram impostas pela mediocridade coletiva. Você está prestes a receber as regras que transformam o chumbo das circunstâncias difíceis no ouro das oportunidades ilimitadas. Assuma agora a sua posição à frente do tabuleiro. Sinta o peso da peça rainha em sua mão. O jogo começou, e desta vez, você joga com as cartas marcadas pelo divino. Feche os olhos para o mundo das aparências e firme a sua soberania com as seguintes verdades absolutas. Eu sou o mestre do meu destino, pois conheço as regras do jogo e as aplico com sabedoria divina. O que eu envio para o universo retorna a mim multiplicado. Portanto, eu só emano riqueza, amor e poder. Minha imaginação é a caneta com a qual escrevo a história da minha glória. Eu apago o medo e desenho apenas a vitória. Estou divinamente posicionado no tabuleiro da vida, e cada movimento meu é guiado pela inteligência infinita. Capítulo 2. A Lei da Prosperidade. Como saquear os tesouros do imaginário divino. Erga os olhos da contabilidade limitada do mundo físico e contemple o vasto oceano do invisível. A maior tragédia da existência humana não é a falta de recursos, mas a cegueira espiritual que impede o acesso aos armazéns infinitos do universo. Você foi condicionado a acreditar que a riqueza é um recurso finito, disputado a unhas e dentes em um mercado escasso, onde para que um ganhe, outro deve perder. Esta é a lógica da miséria, a arquitetura da escravidão. A verdade esotérica, ensinada nos corredores secretos da sabedoria antiga e decodificada por Florence Scovel Shinn, é radicalmente oposta. Há ouro em pó no ar que você respira, há fortunas suspensas no éter, aguardando apenas o comando magnético certo para se precipitarem em sua realidade tangível. A lei da prosperidade opera sob um princípio absoluto. Deus é o doador e a dádiva, e essa fonte é inesgotável. Tentar medir sua riqueza pelo saldo atual de sua conta bancária é como tentar medir a vastidão do oceano usando um copo d'água. O saldo visível é apenas um reflexo temporário, uma sombra. A substância real é a sua consciência de abundância. O universo abomina o vácuo e despreza a avareza do medo. Quando você retém dinheiro por pavor da falta, você está, na verdade, insultando a inteligência infinita. Você está declarando ao cosmos que a fonte secou e que você, em sua arrogância limitada, é o único provedor de si mesmo. Isso fecha as comportas. Isso sela os cofres. Para saquear os tesouros do imaginário divino, que é o reino das ideias perfeitas e da provisão ilimitada, você deve agir com a audácia de um herdeiro legítimo, não com a súplica de um mendigo. A fé não é um sentimento passivo, é um ato de agressão contra as aparências de carência. É a habilidade de olhar para uma carteira vazia e ver os milhões que estão a caminho, não como uma fantasia, mas como um fato consumado que apenas aguarda a chegada do correio cósmico. É a ordem para cavar as valas no deserto antes mesmo de avistar a nuvem de chuva. A maioria espera ver o dinheiro para gastar ou investir. O mestre investe na visão, sabendo que a substância material deve, obrigatoriamente, preencher a forma que a fé criou. Observe os grandes magnatas, os construtores de impérios. Consciente ou inconscientemente, eles operam em um estado de fluxo. Eles gastam com a certeza régia de que o dinheiro é energia em movimento e que, ao soltá-lo com destemor, cria-se um vácuo que o universo é obrigado a preencher com ainda mais substância. A lei da prosperidade exige circulação. O medo congela, a fé movimenta. Aquele que gasta 1 centavo com o coração apertado de terror atrai a pobreza magnética. Aquele que gasta o mesmo centavo, abençoando a transação e confiando na reposição imediata, transforma esse metal em um ímã para a fortuna. Mas atenção, a riqueza não é apenas metal e papel, é um estado de espírito de opulência.
Você deve vestir a sua mente com as roupas da nobreza antes que a seda toque a sua pele física. Você deve habitar a mansão em seu imaginário com tanta vivacidade que a realidade física se torne desconfortável até que se ajuste à sua visão interna. O imaginário divino contém a planta baixa de cada desejo legítimo seu. O dinheiro não é mau. O dinheiro é a manifestação da liberdade. É o lubrificante que permite que a engrenagem da sua vida gire sem atrito. Deus não conhece a escassez, e sendo você a imagem e semelhança dele, a pobreza é, em última análise, uma heresia, uma negação da sua própria natureza divina. A técnica para acessar esse tesouro é a preparação. Você deve preparar a cena para a chegada da sua riqueza. Se você pede prosperidade, mas continua vivendo, falando e agindo como um pobre, você é um reino dividido que não prosperará. Limpe sua vida, organize seus negócios, pague suas dívidas, nem que seja mentalmente primeiro, criando o plano. Demonstre ao universo que você é um gestor capaz de lidar com a chuva de ouro que solicitou. A intuição é o guia que lhe dirá onde lançar a rede. Muitas vezes, a riqueza está ao lado, disfarçada de uma oportunidade de trabalho, um contato esquecido ou uma ideia súbita. O homem desperto está sempre alerta, pronto para agarrar a ponta do fio que o levará ao novelo inteiro. Abandone agora a mentalidade de sobrevivência. Entre na frequência do direito de nascença. O mundo está cheio de riquezas, e o que é seu por direito divino não pode ser perdido, roubado ou retido, a menos que você mesmo o faça através da dúvida. Abra os braços da sua mente e reivindique o que foi guardado para você desde a fundação do mundo. Afirme agora, com a voz interior de quem comanda exércitos: eu sou um ímã irresistível para a riqueza, e o ouro do universo flui para mim em avalanches de abundância. Eu extraio do imaginário divino a minha herança de prosperidade. Nada é bom demais para mim. Minha provisão é infinita, imediata, e vem de canais esperados e inesperados. Eu gasto com sabedoria e destemor, sabendo que Deus é minha fonte inesgotável e segura. Eu tenho um direito divino à opulência e bano para sempre a pobreza da minha consciência. Capítulo 3. A palavra como cetro. O poder do decreto na construção de impérios. No princípio de toda construção, antes da pedra ser assentada ou do ouro ser fundido, existe o som. O universo não foi montado com martelos, mas com um comando: haja luz. E a luz se fez. Você, como artífice da sua própria realidade e portador da centelha divina, carrega na garganta a mesma ferramenta de criação primordial. A sua palavra não é apenas ar vibrando através das cordas vocais. É um cetro de poder, uma varinha de condão disfarçada de biologia. A maioria dos homens caminha pela terra brandindo esse cetro como uma criança que brinca com uma arma carregada, disparando contra os próprios pés, destruindo suas próprias defesas e sabotando seus impérios antes mesmo de lançarem a fundação. A lei da palavra é implacável em sua precisão mecânica. Florence Scovel Shinn nos alerta que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Não existe meio termo, não existe conversa fiada para o subconsciente. Cada frase que sai da sua boca é uma ordem de serviço enviada diretamente para a fábrica da realidade. Quando você diz estou exausto, estou quebrado, isso nunca vai dar certo, ou eu odeio meu trabalho, você está assinando decretos reais que obrigam o universo a manifestar exaustão, falência, fracasso e ódio. O seu subconsciente, aquele servo fiel e gigantesco, não tem senso de humor. Ele não entende ironia. Ele apenas ouve o comando do mestre e move céus e terras para torná-lo verdade. Observe a elite, os verdadeiros soberanos deste mundo. Eles raramente falam sobre o que não querem. Você não verá um imperador descrevendo detalhadamente suas fraquezas ou lamentando a escassez. O silêncio é o escudo dos sábios e a palavra é sua espada. Aquele que fala demais sobre seus planos dissipa a energia necessária para realizá-los. Aquele que reclama ancora-se na miséria.
A crítica constante, o escárnio e a fofoca são venenos psíquicos. Ao falar mal do outro, você está ingerindo arsênico e esperando que o outro morra. A palavra tem um efeito bumerangue instantâneo na atmosfera mental de quem a profere. Se você deseja saúde, pare de falar sobre doença. Se você deseja riqueza, elimine do seu vocabulário termos de pobreza e limitação. O cetro está em suas mãos, mas ele exige pulso firme. O decreto é a forma mais alta de oração e comando. Decretar não é implorar. É declarar a verdade espiritual diante de uma mentira circunstancial. Quando o caos se apresentar diante de você, seja na forma de uma conta inesperada ou de um diagnóstico médico, a sua reação imediata, verbalizada, determinará o desfecho. O homem comum grita: que desastre! O mestre do jogo, inabalável, ergue seu cetro e declara: isso não me abala. Desta situação, extrairei apenas o bem. Deus é minha provisão imediata. Ao fazer isso, você transmutou a energia do medo em alquimia de poder. É necessário treinar a língua como se treina um soldado de elite. A disciplina deve ser férrea. Imagine que cada palavra sua custa 1000 moedas de ouro. Você desperdiçaria essa fortuna com lamentações inúteis? Você jogaria esse tesouro na lama da maledicência? Não. Você usaria cada palavra para edificar, para curar, para abençoar e para enriquecer. A palavra é o vínculo entre o homem e a proteção divina. Existe uma promessa antiga que diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Mas para ativar essa proteção, a sua própria língua não pode ser a arma forjada contra si mesmo. A prosperidade, a saúde e o amor são, em última análise, estados de conversação interna e externa. O que você diz nos corredores da sua mente quando ninguém está ouvindo? E o que você proclama ao mundo? O universo está sempre escutando, posicionado como um garçom atento, pronto para servir exatamente o prato que você pediu através de suas queixas ou de suas gratidões. Mude o pedido. Fale apenas sobre vitória, mesmo quando cercado pela aparência de derrota, e a derrota se desmanchará como neblina sob o sol do meio-dia. A sua palavra é a vibração que reorganiza os átomos da matéria. Use-a para construir palácios, não prisões. Empunhe agora o seu cetro. Sinta a vibração do comando em sua garganta e saiba que, ao falar, você está movendo as engrenagens das estrelas. Decrete a sua soberania com a força de um monarca absoluto. Eu tenho uma língua de poder e minhas palavras moldam a realidade à minha volta. Eu decreto saúde, riqueza e amor, e o universo obedece ao meu comando prontamente. Minha palavra é lei. O que eu digo se manifesta, e eu falo apenas verdades divinas. Eu proíbo a entrada de negatividade em meu discurso. Minha boca é um portal de bênçãos. Eu sou o profeta da minha própria vida e profetizo apenas glória e abundância. Capítulo 4. A lei da não resistência, a arte marcial da mente para vencer sem lutar. Existe um paradoxo supremo na arquitetura do poder que confunde os novatos e coroa os verdadeiros mestres. A vitória total raramente é obtida através do confronto direto, mas sim através da cessação de todo conflito interno. O instinto primitivo do homem, diante de um obstáculo, é endurecer os músculos, cerrar os dentes e empurrar contra a barreira. Mas a metafísica ensina, e a física confirma, que a pressão gera contrapressão. Quanto mais você empurra a porta trancada da realidade com o ombro do desespero, mais as dobradiças se fundem e a fechadura se emperra. Bem-vindo à lei da não resistência, a arte marcial da mente que permite ao estrategista vencer sem lutar, desarmando o inimigo ao retirar o alvo. O que você resiste, persiste. Esta é uma sentença inegociável. Quando você foca sua atenção na injustiça, na dívida, na doença ou no competidor desleal, vibrando em indignação e medo, você está, na verdade, alimentando o monstro. Você está enviando sua preciosa energia vital para sustentar a própria situação que deseja destruir. A resistência cria um congestionamento no éter.
Ela forma uma represa psíquica que impede que as águas da solução divina fluam para lavar o problema. A elite espiritual compreende que a tensão é uma forma de ateísmo prático. Estar tenso é acreditar que você está sozinho e que Deus falhou. A estratégia da não resistência não é passividade, nem covardia. É uma manobra de inteligência superior. É a atitude da água, que não discute com a rocha que bloqueia seu caminho. Ela simplesmente flui ao redor, por cima ou por baixo, e com o tempo, a água permanece e a rocha vira areia. Florence Scovel Shinn nos entrega a tática do acordo rápido com o adversário. Isso não significa submissão ao mal, mas sim a recusa em conceder ao mal o poder da sua reação emocional. Se alguém lhe declara guerra, e você se recusa a entrar no campo de batalha mental onde a guerra acontecerá, ela se dissolve por falta de oponentes. Imagine que cada situação difícil em sua vida, aquele chefe tirânico, aquela dívida impagável, aquele relacionamento tumultuado, é apenas um cenário montado para testar sua soberania. Se você reage com raiva, você reprova no teste e o cenário se repete, muitas vezes com maior intensidade. Mas se você olha para o problema e diz, nada disso me move, você quebra o ciclo. A alquimia da não resistência envolve abençoar a situação. Parece loucura para a mente lógica abençoar uma crise, mas a bênção é o agente químico que retira o veneno da circunstância. Ao abençoar um obstáculo, você o transmuta em uma oportunidade. Você rouba a gravidade do problema e o torna leve, fluido, solúvel. Há uma sabedoria antiga que diz: vede a salvação do Senhor, estai parados. O estar parado refere-se à quietude da mente, o cessar da turbulência emocional. Quando você entrega o fardo à inteligência infinita e relaxa na certeza de que a solução já existe, você sai do caminho para que o universo atue. Muitas riquezas foram perdidas e muitos impérios desmoronaram simplesmente porque o ego humano insistiu em resolver tudo do seu jeito, bloqueando os canais perfeitos e inesperados que estavam prontos para entregar o ouro. A ansiedade é a ferrugem da manifestação. A serenidade é o óleo. Considere seus inimigos ou desafetos não como vilões, mas como elos dourados na corrente do seu bem. Muitas vezes, é a pressão de uma situação adversa que o empurra para fora de uma zona de conforto estagnada e o lança em direção ao seu verdadeiro destino de grandeza. Aquele que o demitiu pode ter sido o agente divino que o forçou a abrir o negócio que o tornará milionário. Mas essa transmutação só ocorre se não houver ressentimento. O ressentimento amarra você ao ofensor com correntes de aço. A não resistência e o perdão cortam essas correntes e o libertam para voar em direção à sua herança. Caminhe pelo mundo como um rei que não precisa provar sua autoridade gritando. O verdadeiro poder é silencioso, adaptável e fluido. Diante do caos, seja o olho do furacão. Calmo, centrado e intocável. Deixe que os outros se debatam nas ondas da reação. Você navega nas correntes profundas da fé. Ao não resistir, você se torna transparente ao mal. Ele passa através de você sem encontrar onde se ganchar, e retorna à sua origem. Ao mesmo tempo, você se torna um receptáculo aberto para o bem, que agora pode fluir sem barreiras, preenchendo cada canto da sua vida com a graça da facilidade. Solte agora as armas da defesa. Baixe a guarda do medo. Respire a liberdade de quem sabe que o universo luta suas batalhas enquanto você mantém a paz. Afirme a sua invencibilidade através da paz absoluta. Eu abandono toda resistência e fluo com a correnteza perfeita da vontade divina. Meus inimigos são transmutados em elos dourados que me impulsionam para o meu bem maior. Eu abençoo cada obstáculo e vejo-o dissolver-se diante da minha serenidade inabalável. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a minha mente e o meu tesouro. Eu venço pela não resistência. Nada tem poder de me ofender ou me deter. Capítulo 5. O karma e a balança. Zerando dívidas espirituais para liberar o ouro. No vasto silêncio do cosmos, onde estrelas nascem e morrem, opera uma contabilidade implacável.
Não há erro de cálculo na matemática divina, nem desvios, nem subornos. Tudo o que existe obedece à lei do karma, uma palavra sânscrita que significa, em sua essência mais pura, ação e reação. Para o mestre do jogo, compreender o karma não é temer uma punição mística, mas respeitar a mecânica de precisão do universo. Imagine um grande livro razão invisível, onde cada pensamento, cada palavra e cada ato é registrado instantaneamente nas colunas de débito ou crédito. O mundo é um espelho gigantesco que reflete, com atraso ou imediatismo, a face que você mostra a ele. Se você franze a testa para o espelho não pode sorrir de volta. Muitos buscam a riqueza material, enquanto carregam montanhas de débitos espirituais. Eles trapaceiam nos pequenos negócios, mentem nas relações, invejam o sucesso alheio e guardam rancores antigos como se fossem joias de família. E então, perguntam-se por que o ouro lhes escapa, ou por que, quando chega, evapora-se em despesas inesperadas e doenças súbitas. A resposta está na balança. Você não pode construir um império sólido sobre a areia movediça da desonestidade ou da malícia. O que você toma indevidamente de alguém, o universo tomará de você, muitas vezes com juros compostos. O que você nega ao outro, será negado a você. Esta é a física da moralidade. Ignorá-la é tão perigoso quanto ignorar a eletricidade ao manusear um fio desencapado. Porém, a elite espiritual sabe que viver sob o peso do karma é viver sob a lei da causa e efeito, um ciclo lento e muitas vezes doloroso de aprendizado pelo sofrimento. Florence Scovel Shinn nos apresenta uma chave dourada para sair desse tribunal severo e entrar na sala do trono, a lei da graça. A graça é uma lei superior que transcende o karma. É a capacidade de zerar a conta, não pagando olho por olho, mas dissolvendo a dívida através do perdão e da entrega total. Enquanto o karma é a justiça humana elevada ao nível cósmico, a graça é a misericórdia divina que diz: seus erros foram perdoados, levante-se e ande. Para liberar o ouro estagnado em sua vida, você deve primeiro limpar os canais. O bloqueio mais comum e mais devastador para a prosperidade é o ressentimento. O ressentimento é uma parede de concreto armado que você ergue entre você e o seu bem. Quando você odeia alguém ou se sente injustiçado, você se acorrenta a essa pessoa e a essa situação. Você se torna um escravo do passado. Para ser soberano, para ser rico de verdade, você deve perdoar. E entenda, o perdão não é um ato de santidade piegas. É um ato de egoísmo inteligente e estratégia de guerra. Você perdoa para soltar o peso morto. Você perdoa para que sua energia, antes consumida pela raiva, possa ser redirecionada para a criação de riqueza. Analise agora o seu balanço patrimonial interno. Há alguém a quem você deseja o mal? Há alguma culpa antiga corroendo sua autoconfiança? Há medo de que o que você fez no passado venha a assombrá-lo? Use a lei da graça. Declare a falência do seu velho homem e o nascimento do novo. Diga ao universo que você aprendeu a lição e que não necessita mais da dor como professora. Ao abençoar aqueles que o ofenderam, você neutraliza o ácido que corrói o recipiente da sua alma. Ao desejar prosperidade aos seus competidores, você alinha sua mente com a abundância infinita, provando que acredita que há o suficiente para todos. A vida é um bumerangue. O homem que lança ódio, recebe guerra. O homem que lança medo, recebe perigo. Mas o homem que lança amor, boa vontade e bênçãos, mesmo diante da traição, torna-se blindado. O mal não pode tocar aquele que vibra na frequência da graça, pois não há ressonância. Você se torna invisível para a desgraça e magnético para o milagre. A balança se equilibra e, em seguida, pende a seu favor, derramando sobre sua vida uma medida recalcada, sacudida e transbordante de bens. Não jogue mais o jogo da ação e reação cega. Eleve-se. Saia da roda de hamster do destino humano e assuma as asas do destino divino. O passado está morto. As dívidas estão pagas pela sua mudança de consciência. O caminho à frente está limpo
pavimentado com ouro e iluminado pela luz da liberdade absoluta. Proclame sua isenção e sua liberdade com a autoridade de quem rasga as antigas promissórias. Eu estou sob a graça e não sob a lei. Meu passado é dissolvido e meu futuro é imaculado. Eu perdoo a todos e a mim mesmo. Os canais da minha prosperidade estão agora desimpedidos. Eu lanço o pão da bondade sobre as águas e ele retorna a mim multiplicado em fortunas. Nenhuma dívida espiritual retém o meu progresso. Sou livre para prosperar ilimitadamente. O amor divino ajusta a minha balança e enche a minha vida com ordem e riqueza perfeita. Capítulo 6. A fé e o risco calculado. Caminhando sobre as águas da incerteza. A segurança é a superstição mais perigosa que a humanidade já inventou. Em nenhum lugar da natureza ela existe. A vida é um fluxo constante, uma dança perpétua de mudança, nascimento e morte. Aquele que busca a segurança total, que tenta blindar sua vida contra o imprevisto e agarrar-se às margens conhecidas da mediocridade, já está morto, embora seu corpo continue a respirar. O verdadeiro jogador, o alquimista da realidade, compreende que o único terreno sólido que existe é a sua própria fé. Para conquistar os tesouros que o mapa do seu destino promete, você terá, inevitavelmente, que deixar o porto e navegar em águas profundas, onde a terra firme não é visível e onde as estrelas são seu único guia. A fé, conforme ensinada pelos grandes mestres e decodificada por Florence Scovel Shinn, não é uma esperança passiva de que tudo vai dar certo. Fé é uma substância atlética. É um músculo que só se desenvolve sob a tensão do risco. Fé sem obras é morta. É uma frase que ouvimos 1000 vezes, mas cuja profundidade raramente sondamos. Significa que a fé exige um ato físico de coragem para ser ativada. Você não pode esperar que a ponte apareça para então atravessar. Você deve começar a atravessar o abismo para que a ponte se materialize sob seus pés a cada passo. Este é o risco calculado da elite espiritual. Calculado não pela lógica limitada do intelecto humano, que só enxerga estatísticas de fracasso, mas calculado pela onisciência divina, que vê o fim desde o princípio. Há um momento crucial na jornada de todo imperador da própria vida. O momento de caminhar sobre as águas. É aquele instante em que a lógica grita, você vai afundar. A conta bancária diz, é impossível. E os conselheiros do mundo dizem, seja prudente. Mas uma voz silenciosa e autoritária no centro do seu ser diz, vá. Obedecer a essa voz é o segredo da riqueza exponencial. O medo é, na verdade, fé invertida. É a crença na supremacia do mal e do desastre. Quando você hesita diante de uma intuição ousada por medo da pobreza ou do ridículo, você está prestando culto ao fracasso. Você está dizendo que o abismo é mais poderoso que Deus. Entenda a dinâmica do gigante. Todo desafio que você evita, cresce. O medo que você não enfrenta nos olhos torna-se um monstro que o persegue pelos corredores da sua mente, roubando seu sono e sua paz. Mas, paradoxalmente, no momento em que você decide correr em direção ao gigante, armado apenas com sua audácia e sua palavra, ele diminui. Muitas vezes, ele se revela uma miragem, uma sombra sem substância. A coragem contém em si mesma a genialidade, o poder e a magia. Ao fazer aquilo que você teme, a morte do medo é certa. O universo exige um gesto. Ele espera que você compre o bilhete antes de ter o visto, que você prepare as malas antes de ter a confirmação, que você encomende o terno da posse antes de ter o cargo. Esse comportamento confunde a mente racional, mas encanta o espírito infinito. É a demonstração de que você confia no parceiro silencioso. Muitos estão sentados à beira do caminho, esperando um sinal luminoso ou uma garantia escrita para agirem. Eles esperarão para sempre. O sinal é a sua própria intuição, e a garantia é a lei espiritual que diz que o suprimento segue a demanda da fé. Não confunda isso com imprudência tola. O risco do tolo é baseado na ganância e na impaciência do ego. O risco do mestre é baseado na direção interna e na calma certeza.
Quando você age por fé, você sente uma emoção fria, uma certeza sóbria de que está alinhado com algo maior. Você caminha sobre as águas da incerteza financeira ou profissional, sabendo que a sustentação não vem de baixo, mas de cima. Você é mantido suspenso pela gravidade da graça. Portanto, identifique agora onde você tem jogado pequeno por medo de perder. O que você faria hoje se soubesse que não poderia falhar? Que investimento faria em si mesmo? Que porta bateriada? Que ultimato daria? A vida recompensa a ação. A estagnação é o único pecado real no Evangelho da prosperidade. Rompa a paralisia da análise. Dê o primeiro passo no vácuo e observe, com o fascínio de um Deus criança, o chão se solidificar instantaneamente ao toque do seu pé. Fortaleça seu espírito para o salto com estas verdades absolutas. Eu caminho sobre as águas da incerteza, com a certeza do poder divino que me sustenta. O medo é apenas uma sombra. Eu o enfrento e ele desaparece diante da minha luz. Eu ajo com ousadia, e o universo conspira para proteger e multiplicar meus passos. Minha fé é a moeda do reino espiritual, e com ela, compro qualquer realidade que desejo. Deus é o meu parceiro de negócios. Portanto, o risco é inexistente e o sucesso é garantido. Capítulo 7. O amor como estratégia. A força magnética que atrai aliados e fortuna. Retire da sua mente qualquer conceito infantil de amor como uma emoção frágil, submissa ou puramente romântica. No tabuleiro da alta estratégia espiritual, o amor é uma força titânica, tão real e mensurável quanto a eletricidade ou a gravidade. É a vibração mais alta que um ser humano pode emitir e, por consequência, é a arma mais letal contra o caos e a escassez. Os antigos alquimistas sabiam, e Florence Scovel Shinn reafirma, o amor é o cumprimento da lei. Tentar construir riqueza ou poder sem essa frequência é como tentar construir um arranha-céu sem cimento. As pedras podem ser magníficas, mas sem a liga que as une, a estrutura ruirá ao primeiro tremor de terra. O amor, entendido aqui como a boa vontade em ação, é a suprema estratégia de defesa e ataque. Ele cria uma aura de proteção impenetrável ao redor do jogador. Quando você emana genuína boa vontade para com todos, seus sócios, seus clientes e até mesmo seus competidores, você se torna invulnerável. As flechas da malícia, da inveja e da traição simplesmente não encontram alvo em você, pois não há ressonância. Nenhum mal te sucederá. Não por sorte, mas porque você vibra em uma oitava acima do mal. O ódio e o ressentimento operam em frequências baixas e densas. O amor opera na estratosfera da luz. Quem caminha no amor caminha invisível para os predadores do abismo. Considere a aplicação tática dessa lei nos negócios. O dinheiro é uma energia sensível. Ele flui para onde é bem-vindo e foge de onde é desprezado ou cobiçado com avareza. Abençoar o seu dinheiro, tanto o que entra quanto o que sai, é um ato de magia financeira. Quando você paga uma conta com rancor, você está amaldiçoando sua própria fonte, declarando escassez. Mas quando você paga a mesma conta enviando amor e gratidão pelo serviço recebido, você transforma esse pagamento em um investimento. Você unge as moedas com a energia da multiplicação e elas retornam a você trazendo amigos. Esta é a bolsa mágica de que falam os iniciados. Gastar com amor garante o reabastecimento imediato. Além disso, o amor é o grande dissolvedor de obstáculos. Muitas vezes, um inimigo, ou uma situação bloqueada, nada mais é do que uma cristalização de ódio ou medo em sua própria consciência. Tentar remover esse obstáculo com força bruta apenas o fortalece. Mas ao enviar ondas de amor e perdão para a situação, o gelo derrete. Aquele burocrata que negava sua assinatura subitamente muda de ideia. Aquele competidor feroz decide cooperar ou sai do mercado. Aquela dívida impagável encontra uma solução graciosa. Se ame o seu inimigo, não por santidade, mas por inteligência. Ao amar o inimigo, você rouba as armas dele. Você o neutraliza. Você o transforma, alquimicamente, em um aliado ou o remove do seu caminho sem violência. Cada pessoa que cruza o seu caminho
é um elo dourado na corrente do seu bem. Tratar todos com a reverência de quem reconhece o divino no outro é abrir portas que nenhuma chave mestra física poderia abrir. O carisma, essa qualidade magnética que todos os grandes líderes possuem, nada mais é do que a energia do amor transbordando. É o que faz as pessoas quererem ajudá-lo, investir em você, estar perto de você. A frieza repele, o calor atrai. Se você quer atrair a riqueza do mundo, deve se tornar um centro de irradiação de boa vontade. O universo não entrega seus tesouros a quem tem o coração fechado, pois o fluxo seria interrompido. Mas atenção, amar não significa permitir o abuso. O amor divino é severo em sua ordem. Ele exige respeito próprio. Você ama o outro reconhecendo a divindade nele, mas também ama a divindade em si mesmo, o que o impede de aceitar menos do que a dignidade real. É um equilíbrio dinâmico entre a compaixão e a majestade. O verdadeiro soberano é aquele que pode olhar para o mendigo e para o rei com o mesmo olhar de reconhecimento, sem se rebaixar a um, nem temer o outro. Aplique hoje a estratégia do amor. Olhe para o seu trabalho não como um fardo, mas como uma forma de servir e distribuir valor. Olhe para o dinheiro não como um ídolo ou um inimigo, mas como um meio de trazer liberdade. Olhe para si mesmo não com crítica, mas com a admiração devida a uma obra do Criador. Quando você entra nessa frequência, a luta cessa. As coisas vêm até você não porque você as caçou, mas porque você se tornou irresistível. Decrete a ativação do seu magnetismo pessoal agora. Eu sou um centro de amor divino e irradio boa vontade para todo o universo. O amor é a minha muralha de fogo. Nenhuma negatividade pode penetrar minha órbita. Eu abençoo todo o dinheiro que toco, e ele retorna a mim multiplicado e purificado. Meus inimigos são transmutados em amigos ou afastados pelo poder da minha harmonia. Eu atraio aliados leais, oportunidades de ouro e riqueza infinita através da força magnética do amor. Capítulo 8. A intuição soberana. O telégrafo secreto entre você e a inteligência infinita. Em meio ao barulho ensurdecedor das opiniões alheias, das notícias alarmistas e do raciocínio lógico limitado, existe uma linha de comunicação direta, privada e criptografada entre você e o comando central do universo. Florence Scovel Shinn chamou isso de intuição, literalmente, ensinar por dentro. Para o mestre do jogo, a intuição não é um mero palpite ou uma coincidência curiosa. É o telégrafo sagrado, a tecnologia de ponta da alma que entrega a informação exata, no momento exato, para garantir a vitória. Enquanto o intelecto tropeça no escuro, tateando paredes baseadas em experiências passadas, a intuição voa sobre o labirinto e vê a saída iluminada. A mente racional é uma ferramenta magnífica, mas é um servo, não um mestre. O intelecto só pode processar o que já conhece. Ele é um arquivo de dados mortos. Ele não pode prever o cisne negro, o evento inesperado que muda tudo. A intuição, por outro lado, conecta-se à superconsciência, à mente infinita que conhece o passado, o presente e o futuro simultaneamente. É o GPS divino. Ignorar a intuição para seguir apenas a lógica é como tentar navegar no oceano usando um mapa rodoviário antigo. A elite que governa a realidade sabe que as grandes fortunas e as decisões que mudam a história nascem de um sentimento visceral, uma certeza inexplicável que desafia os dados iniciais, mas que se prova correta no final. Para operar este telégrafo, você deve aprender a silenciar a estática do medo. O medo grita, a intuição sussurra. O medo é agitado, urgente e angustiante. A intuição é calma, firme e persistente. Ela não argumenta com você. Ela apenas sabe. É aquela voz suave que diz, vire à esquerda, quando o mapa diz para virar à direita. É o impulso súbito de ligar para alguém que você não vê há anos, apenas para descobrir que essa pessoa detém a chave para o seu próximo grande negócio. É a relutância inexplicável em assinar um contrato que parece perfeito,
mas que esconde uma armadilha fatal. O procedimento para acessar essa sabedoria é o pedido de direção. Antes de qualquer decisão importante, pare. Recolha-se ao seu escritório mental e faça a solicitação formal. Inteligência infinita. Dê-me uma direção definida. Revele o próximo passo. Abra o caminho ou bloqueie-o, se não for para o meu bem maior. E então, solte. Fique atento. A resposta virá. Pode vir através de uma frase ouvida na rua, de um livro que cai aberto, de um encontro fortuito ou de uma ideia relâmpago que acende em sua mente ao acordar. Quando a resposta vier, e ela virá, a sua obediência deve ser imediata. A hesitação é o corte do fio telegráfico. Muitas vezes, a direção da intuição parecerá ilógica ou arriscada para a mente cautelosa. Ela pode mandar você cavar valas no deserto ou gastar seu último centavo em um terno de luxo. É aqui que se separa o jogador amador do profissional. O profissional confia mais no comandante invisível do que na aparência das circunstâncias. Ele sabe que a intuição tem uma visão aérea do campo de batalha. Seguir a intuição é pegar um atalho mágico através do tempo e do espaço, evitando anos de esforço inútil e luta braçal. É o caminho da facilidade real. Cuidado, porém, com a vontade própria disfarçada de intuição. O desejo ardente de que algo seja verdade pode criar uma falsa mensagem. A verdadeira intuição traz consigo uma sensação de paz e correção. Uma nota musical limpa, livre da ansiedade do desejo. Para afinar esse instrumento, comece com as pequenas coisas. Peça sinais para o dia a dia. Treine o ouvido espiritual. Com o tempo, você se tornará incapaz de dar um passo em falso, pois será guiado, momento a momento, pela mão que move as estrelas. Você estará sempre no lugar certo, na hora certa, dizendo a coisa certa. A soberania real é viver sob essa orientação direta. É não depender de conselhos humanos falhos, mas beber direto da fonte da sabedoria absoluta. Ligue o seu receptor agora. O código está sendo transmitido. Sintonize sua frequência com estas afirmações de clareza. Eu possuo uma linha direta com a inteligência infinita e ouço suas instruções com clareza. Minha intuição é meu guia infalível. Ela me revela o caminho da riqueza e da segurança. Eu obedeço aos meus palpites divinos instantaneamente e sou conduzido ao sucesso sem esforço. A luz da verdade ilumina minhas decisões. Eu nunca estou confuso ou perdido. Eu vejo o invisível, ouço o inaudível e recebo o impossível. Capítulo 9. A expressão perfeita. Encontrando o seu lugar de poder no mundo. Em algum lugar no grande esquema arquitetônico do universo, existe um trono vago que traz o seu nome gravado em ouro. Existe um lugar exato, uma função específica, um território de atuação que pertence única e exclusivamente a você. Florence Scovel Shinn chamou isso de a expressão perfeita de si mesmo, ou o desenho divino. A infelicidade, a fadiga crônica e a sensação de vazio que assombram a maioria das pessoas, mesmo aquelas com algum dinheiro, derivam de um único erro fatal: tentar ocupar o trono de outro ou insistir em viver um roteiro escrito pelo ego e pela pressão social, em vez de assumir o papel principal na peça escrita pela inteligência infinita. Compreenda esta lei de ouro. No plano divino, não existe concorrência. A competição é um conceito dos planos inferiores, nascido da ilusão da escassez. Quando você está no seu lugar de poder, exercendo o talento que lhe foi confiado, você não compete com ninguém. Você é incomparável. O que você tem a oferecer, da maneira que você oferece, ninguém mais pode replicar. Você é uma peça insubstituível no quebra-cabeça cósmico. Se você não ocupar o seu espaço, o universo ficará incompleto, e essa dissonância se manifestará em sua vida como frustração e bloqueio financeiro. A verdadeira riqueza flui com facilidade torrencial apenas quando você está alinhado com o seu verdadeiro propósito. Muitos perguntam: como sei qual é o meu lugar? A resposta está codificada nos seus desejos mais profundos e legítimos. O desejo não é uma tentação para o desvio, é uma profecia do que você é capaz de ser.
aquilo que faz seu sangue correr mais rápido, aquilo que você faria de graça se pudesse, aquilo que lhe traz uma alegria quieta e constante. Essa é a bússola magnética apontando para o seu norte. A elite espiritual não trabalha pelo dinheiro. Ela trabalha pela expressão de sua genialidade, e o dinheiro segue essa expressão como a sombra segue o corpo. Trabalhar apenas pelo salário é uma forma de escravidão sutil. Trabalhar pela autoexpressão é realeza. Liberte-se agora da tirania dos planos humanos. Talvez você tenha desenhado para si uma vida de advogado ou médico, porque seus pais disseram que era seguro, enquanto sua alma gritava para ser um arquiteto ou um negociador. Enquanto você insistir no plano errado, encontrará resistência. As coisas serão difíceis, arrastadas. Mas no momento em que você ousa dizer que o desenho divino da minha vida se manifeste agora, que o plano humano seja dissolvido, você sentirá as correntes se quebrarem. Portas que estavam trancadas se abrirão sozinhas. A facilidade é o sinal da aprovação divina. Se é excessivamente difícil, provavelmente não é o seu caminho. Estar no seu lugar de poder significa que o suprimento é automático. Você não precisa caçar borboletas. Você cuida do jardim e elas vêm. Quando você está expressando quem você realmente é, o mundo sente a autenticidade e paga um prêmio por ela. A falsidade cansa, a verdade energiza. Não tenha medo de ser diferente, excêntrico ou ousado. O seu estranho é a sua marca registrada. O universo não cria cópias, ele cria originais. Ser uma cópia é a receita para a mediocridade e a pobreza. Faça as pazes com a sua ambição divina. Não é errado querer brilhar. É errado esconder a lâmpada debaixo da mesa. Você foi feito para a glória, para o sucesso retumbante, para a maestria. O mundo precisa do que você tem. Ao negar a sua expressão perfeita, você está roubando da humanidade o presente que só você poderia entregar. Assuma a responsabilidade pela sua grandeza. Dê o comando para que a planta baixa da sua vida, desenhada pelo grande arquiteto, desça agora do éter e se sobreponha à confusão dos seus dias. Sente-se no seu trono. A coroa lhe serve perfeitamente. Afirme a sua identidade única e insubstituível. O desenho divino da minha vida se manifesta agora. Eu ocupo o meu lugar de poder com autoridade. Eu sou insubstituível e incomparável. Não há concorrência no meu caminho. Eu sirvo ao mundo com alegria perfeita e sou regiamente recompensado por isso. O plano humano é dissolvido. Apenas o plano de Deus, rico e perfeito, opera em minha vida. Eu faço o que amo e amo o que faço, e a riqueza é a consequência inevitável da minha expressão. Capítulo 10. A negação e a afirmação. A alquimia de dissolver o mal e cristalizar o bem. O mestre da realidade carrega em seu cinto de ferramentas dois instrumentos de poder absoluto, uma borracha cósmica e uma caneta de fogo. A borracha é a negação e a caneta é a afirmação. A maioria das pessoas vive à mercê das aparências porque aceita tudo o que vê como verdade absoluta. Se a conta bancária está vermelha, elas dizem, é verdade, estou pobre. Se a dor surge no corpo, elas dizem, é verdade, estou doente. O alquimista mental, no entanto, sabe que o mundo físico é maleável e que o mal não tem existência própria. O mal é apenas a distorção da verdade, uma sombra projetada por uma mente ignorante. Para corrigir o mundo, você deve primeiro negar a mentira e depois afirmar a verdade. A negação não é ignorar o problema ou fingir que ele não está lá. Isso é ilusão. A negação metafísica é um ato de autoridade que retira a substância energética do problema. É olhar para a escassez e dizer, isso não é verdade, isso não tem poder sobre mim. Deus é minha fonte, logo, a falta é impossível. Quando você nega o mal, você corta o suprimento de oxigênio que mantém a chama do desastre acesa. O mal é um parasita. Ele se alimenta da sua crença nele. Quando você retira a sua crença através da negação firme, a estrutura do problema começa a desmoronar. Não há realidade na doença, não há realidade na pobreza. Essas são sentenças de morte para as circunstâncias negativas. Mas a borracha sozinha deixa um vácuo, e o vácuo deve ser preenchido. É aqui que entra a afirmação.
a caneta de fogo que reescreve o código da realidade. Imediatamente após negar a mentira, você deve afirmar a verdade espiritual. Eu nego essa dívida. Ela não pertence ao meu reino. Eu afirmo que a abundância divina já pagou todas as minhas obrigações e que o meu suprimento é infinito. Essa dupla movimentação, apagar e reescrever, é o segredo da transmutação rápida. É como limpar uma janela suja, negação, para permitir que a luz do sol, afirmação, inunde o quarto. Florence Scovel Shinn nos ensina que a afirmação deve ser feita com convicção, não como uma repetição mecânica de papagaio. Uma única afirmação, feita com a fé explosiva de quem sabe que está decretando uma lei, é mais poderosa do que 1000 repetições vazias. A palavra deve ser cortante. Ela deve separar a alma do espírito, a verdade da ilusão. Você está reprogramando o subconsciente, removendo os arquivos corrompidos de medo e instalando o software da vitória. Observe o poder do não. É a palavra de proteção. O mal não me tocará. E observe o poder do sim. É a palavra de criação. Sim, a bondade e a misericórdia me seguirão. A vida é um constante balanço entre rejeitar o refúgio e aceitar o ouro. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas negam o bem. Isso é bom demais para ser verdade. E afirmam o mal. Eu sabia que isso ia dar errado. Inverta esse processo agora. Torne-se um cético da desgraça e um crente fanático da felicidade. Duvide da sua pobreza. Duvide da sua doença. Mas creia cegamente na sua riqueza e na sua saúde. A técnica é simples, mas exige vigilância eterna. A cada pensamento de preocupação que bater à sua porta, não o convide para entrar. Bata a porta na cara dele com uma negação. Não te conheço, não tens lugar aqui. E imediatamente convide o pensamento oposto de fé para sentar-se à mesa com você. Você é o guardião dos portões da sua mente. O que você deixa entrar e permanecer se tornará sua carne e sua vida. Use a espada da verdade. Corte as amarras da ilusão. Dissolva as montanhas de dificuldades com o ácido da negação e construa palácios de êxito com o tijolo da afirmação. O controle está, e sempre esteve, na ponta da sua língua. Reconstrua a sua realidade com estas sentenças de poder. Eu nego todo poder ao mal e à limitação. Eles são ilusões sem raiz em minha vida. Eu afirmo que Deus é minha fonte imediata e que nada pode impedir o meu bem. O que não é divinamente planejado é dissolvido e dissipado agora. Eu sou cercado pela verdade absoluta. A mentira da escassez não pode respirar na minha presença. Eu apago o passado negativo e escrevo hoje um futuro de glória e perfeição. Capítulo 11. A porta secreta do sucesso. Derrubando as muralhas de Jericó da sua mente. Diante de cada grande conquista, de cada tesouro que você deseja reivindicar, erguem-se muralhas que parecem intransponíveis. Podem ser as muralhas de uma crise econômica, de um diagnóstico médico adverso ou de uma estagnação profissional que já dura anos. Para o olho humano, essas barreiras são feitas de granito sólido, impenetráveis e ameaçadoras. Mas para o estrategista espiritual, treinado na escola de Florence Scovel Shinn, essas não são estruturas físicas, são projeções endurecidas de seus próprios medos subconscientes. Você está diante das muralhas de Jericó, e a chave para derrubá-las não é a força bruta, nem o cerco prolongado, mas uma vibração sonora específica que desintegra a argamassa da ilusão. A história bíblica da queda de Jericó não é apenas um relato de guerra antiga, é um manual de engenharia psíquica. O povo foi instruído a marchar em silêncio por dias, acumulando energia, e então, ao sinal, a gritar com toda a força antes que uma única pedra tivesse se movido. Eles não gritaram porque as muralhas caíram porque eles gritaram. Este é o segredo que a elite guarda. A celebração deve preceder a vitória. O louvor é a frequência que sintoniza a realidade com o sucesso. Se você espera ver a muralha cair para então acreditar, você é apenas mais um espectador na multidão. O mestre grita diante do obstáculo,
e o obstáculo, incapaz de suportar a frequência da fé absoluta, desmorona. Muitas vezes, a porta secreta do sucesso está escondida atrás de uma crença limitante que você carrega desde a infância. Talvez seja a crença de que dinheiro é sujo, ou que você não merece ser feliz. Essas crenças formam tijolos invisíveis que bloqueiam sua passagem. Derrubar as muralhas da mente exige um ato de audácia irracional. Você deve confrontar a aparência de fracasso com uma afirmação de triunfo tão violenta que choca o seu próprio sistema. Você deve olhar para o saldo zero e declarar opulência. Você deve olhar para a solidão e declarar amor. É esse grito vibracional que altera a estrutura atômica da sua circunstância. Entenda que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você libera. Ele já está lá, represado atrás da barragem do seu medo e da sua dúvida. A porta secreta muitas vezes se abre através de uma atitude de indiferença divina em relação ao problema. Quando você para de se importar, quando você tira a carga emocional e diz que seja feita a vontade divina, a tensão se dissipa, e onde não há tensão, as muralhas não têm como se sustentar. A resistência é a cola que mantém os problemas unidos. A fé despreocupada é o solvente universal. Não tente derrubar o muro com as unhas. Não tente forçar a passagem com manipulações e esquemas cansativos. Use a trombeta da sua palavra. Marche ao redor do seu problema com a certeza de quem sabe que ele é temporário. Observe-o não com medo, mas com a curiosidade de quem assiste a um cenário sendo desmontado no teatro. O momento em que você realmente acredita que a barreira é uma ilusão, ela deixa de existir. A porta se abre em lugares inesperados. Uma parede desliza. Uma oportunidade surge do nada. Um acaso muda tudo. Você é o general do seu destino. Não há fortaleza que possa resistir a uma mente que conhece a sua unidade com o poder infinito. As pedras são sombras. O grito de vitória é a luz. E a luz sempre dissolve a sombra. Prepare-se para entrar na cidade prometida e saquear o ouro que, por direito, sempre foi seu. Ordene a queda das barreiras com a voz do comando. As muralhas da limitação caem por terra diante da minha fé inabalável. Eu celebro a vitória antes do sinal. O meu louvor derruba qualquer obstáculo. A porta secreta do sucesso se abre para mim de formas mágicas e inesperadas. Eu atravesso as barreiras do medo e entro na terra da minha promessa. Nada pode se opor ao meu avanço. O caminho está livre e o triunfo é certo. Capítulo 12. A lei do aumento e da gratidão. Multiplicando recursos no deserto. Existe uma matemática celestial que desafia todas as leis da economia humana. Na economia da escassez, 5 menos 1 é igual a 4. Na economia do reino, ensinada pelos mestres e aplicada pelos sábios, aquilo que é abençoado se multiplica, e aquilo que é amaldiçoado ou ignorado, atrofia e desaparece. Estamos falando da lei do aumento, e seu gatilho de ativação é a gratidão. Não a gratidão polida e social de dizer obrigado, mas a gratidão alquímica, uma força visceral de reconhecimento que tem o poder de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão, sobrando cestos cheios. A ingratidão é, na verdade, uma forma de miopia espiritual. É a incapacidade de ver o valor no que já se possui, e essa cegueira corta o fluxo de mais suprimentos. O homem que despreza seu carro velho jamais atrairá o carro novo, pois ele está emitindo a vibração de desvalorização. O universo, como um espelho fiel, devolve mais motivos para desvalorizar. Por outro lado, o homem que abençoa o pouco que tem, que cuida dele com zelo e agradece fervorosamente pela utilidade que aquilo lhe traz, está sem saber, fertilizando o solo para o crescimento. A gratidão é o fermento da realidade. Ela faz a substância crescer. Pense na gratidão como uma lente de aumento. Tudo aquilo em que você foca com apreço, expande. Se você foca na falta, reclamando do que não tem, a falta se expande e engole o pouco que restava. Se você foca na provisão, por menor que seja, celebrando cada centavo que entra, cada pequena vitória, cada gesto de gentileza,
Você cria um vórtice de atração. A riqueza ama ser apreciada. O dinheiro corre para as mãos de quem o trata com respeito e alegria, não de quem o segura com medo ou o gasta com culpa. O milagre da multiplicação no deserto não foi mágica. Foi a aplicação da lei. Diante da escassez visível, a primeira ação foi dar graças. Agradecer antes de ver o aumento é a prova suprema de fé. É dizer ao universo: eu sei que a substância é infinita e que a aparência de falta é mentira. Esse ato de agradecimento quebra a hipnose da pobreza. Ele abre os canais ocultos. De repente, ideias surgem, recursos aparecem, dívidas são perdoadas, vendas são fechadas. Você não criou nada do zero. Você apenas expandiu o que já estava lá em potencial. A prática da lei do aumento exige que você pare de sabotar sua própria prosperidade com palavras de diminuição. Elimine do seu vocabulário frases como estou ficando sem, está acabando, é o último. Substitua por há sempre mais de onde veio este. Meu cálice transborda. O suprimento é inesgotável. Viva em um estado de apreciação, termo que no mercado financeiro significa literalmente aumento de valor. Aprecie sua casa e ela se tornará um lar de paz. Aprecie seu corpo e ele responderá com saúde. Aprecie sua riqueza atual e ela se multiplicará em império. Você está no meio do seu próprio deserto? Ótimo! É o cenário perfeito para o milagre. Não olhe para o vazio. Olhe para a fonte. Pegue o pouco que tem nas mãos, erga-o aos céus da sua consciência e dê graças com a fúria de quem sabe que está detonando uma explosão de abundância. O aumento não é uma possibilidade, é uma lei. Onde há gratidão, não pode haver escassez. Multiplique seus recursos com estas afirmações de gratidão radical. Eu dou graças pela minha riqueza visível e invisível, e ela se multiplica 1000 vezes. O que eu abençoo, aumenta. Eu vivo em constante estado de apreciação e crescimento. A gratidão é a porta aberta para a abundância infinita. Meu suprimento é inesgotável. Eu vejo a colheita abundante mesmo no deserto. Deus é o meu multiplicador. Tudo o que chega às minhas mãos prospera, cresce e transborda. Capítulo 13. O desenho divino. Substituindo o caos humano pela ordem celeste. Imagine por um momento que a sua vida é um edifício em construção. Até agora você tem tentado erguê-lo usando plantas desenhadas no escuro, ferramentas improvisadas e materiais de segunda mão coletados no ferro velho das opiniões alheias. O resultado é uma estrutura torta, instável, cheia de remendos e vazamentos que exige manutenção constante e gera uma exaustão sem fim. Este é o plano humano, nascido do ego, limitado pela visão curta do intelecto e regido pelo esforço braçal. Mas, guardado nos arquivos da inteligência infinita, existe um rolo de pergaminho intacto, o desenho divino da sua vida. Florence Scovel Shinn nos revela que para cada alma encarnada existe um plano perfeito. É uma planta baixa desenhada pelo grande arquiteto, onde cada detalhe foi calculado para a máxima eficiência, beleza, riqueza e satisfação. No desenho divino não há peças sobrando nem faltando. A saúde é perfeita, pois a máquina biológica opera como foi projetada. A riqueza é abundante, pois os canais de suprimento estão desobstruídos. O amor é harmonioso, pois as conexões são magnéticas e complementares. O caos que você experimenta, a falta de dinheiro, a confusão profissional, as doenças recorrentes, é simplesmente o sintoma de que você está construindo fora do prumo, insistindo em um projeto que não é o seu. A transição do caos humano para a ordem celeste exige um ato de rendição estratégica. Não é uma rendição de derrota, mas a sabedoria do mestre de obras que percebe que o projeto atual está condenado e decide seguir o arquiteto principal. Você deve soltar a vontade própria, aquela teimosia cega que insiste em fazer as coisas do meu jeito, e permitir que a vontade divina assuma o comando. A vontade humana quer forçar portas, a vontade divina tem a chave mestra. A vontade humana luta contra a correnteza, a vontade divina é o próprio fluxo do rio que leva ao oceano sem esforço. Ao decretar que o desenho divino da minha vida se manifeste agora,
você está autorizando uma reestruturação completa da sua realidade. Esteja preparado. Isso pode significar o colapso de estruturas antigas que não servem mais. Um emprego medíocre pode desaparecer para dar lugar à sua verdadeira vocação. Relacionamentos tóxicos podem se dissolver para abrir espaço para alianças reais. Não tema os escombros. Eles são apenas a poeira da reforma. O que vem no lugar é sólido, magnífico e eterno. Onde há ordem divina, a pobreza não pode existir, pois a pobreza é, por definição, desordem e erro. Muitas vezes, nós nos apegamos a desejos pequenos, brinquedos baratos, sem saber que o universo quer nos dar o reino inteiro. O desenho divino é sempre maior, mais rico e mais satisfatório do que qualquer coisa que sua imaginação limitada possa conceber. Você pode estar pedindo uma cabana, enquanto o arquiteto desenhou um palácio. Você pode estar pedindo um salário, enquanto o plano prevê uma fortuna. Solte o controle mesquinho do como e quando. Confie na sabedoria daquele que vê o todo. A vida sob o desenho divino é marcada pela facilidade, pela sincronicidade e pela serendipidade. As pessoas certas aparecem na hora exata. O dinheiro chega antes da conta. A saúde floresce sem esforço hercúleo. Você deixa de ser um trabalhador braçal do destino para se tornar o herdeiro que caminha pelos jardins que foram plantados para ele. Substitua agora a confusão pela clareza, a luta pelo fluxo e o medo pela fé na engenharia suprema. Deixe cair as ferramentas inúteis da ansiedade e aceite a planta mestra. Afirme a restauração da ordem perfeita em sua vida. Eu abro mão do plano humano e aceito agora o desenho divino da minha vida. A ordem celeste se estabelece em minha mente, meu corpo e meus negócios. Eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa pelo plano de Deus. Tudo o que não pertence ao meu padrão divino é dissolvido e levado embora. Eu sou a expressão perfeita da riqueza, saúde e amor divinos. Capítulo 14. A cruzada contra o medo. Aniquilando os fantasmas da escassez. O medo é o único inimigo que você realmente enfrenta. Ele não é uma força externa, não é o mercado, não é o governo, não é o vírus, não é o competidor. O medo é uma sabotagem interna, uma guerra civil travada na sua imaginação. É a fé invertida. Quando você teme, você está usando o poder criativo de Deus, que lhe foi emprestado, para criar monstros. Você está acreditando no mal com a mesma intensidade que deveria acreditar no bem. Florence Scovel Shinn é categórica. O homem só pode vencer quando o medo é erradicado, pois o medo corta os fios telegráficos com o divino e atrai exatamente aquilo que se teme, como um ímã de desgraças. Imagine o medo como um leão que ruge no seu caminho. Ele parece gigantesco, faminto e letal. A maioria das pessoas foge, e ao fugir, o leão as persegue e as devora. Mas o mestre da realidade, o iniciado nos mistérios do poder, faz o oposto. Ele caminha em direção ao leão. Ele olha fixamente nos olhos da besta. E ao se aproximar, ele descobre o segredo que a covardia esconde. O leão não tem dentes. É uma projeção holográfica, uma sombra, um fantasma. No momento em que você enfrenta o seu medo, ele se desintegra em nada. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo aqui é a dúvida, a ansiedade, o pânico da escassez. Estamos em uma cruzada, uma guerra santa mental para purificar o templo da mente. Os fantasmas da escassez sussurram constantemente. Vai acabar, não vai dar certo, você vai perder tudo. Se você dialoga com esses fantasmas, você lhes dá vida. Você os alimenta com a sua atenção. A estratégia de aniquilação é o desprezo absoluto e a substituição imediata. Quando o medo da falta vier, ria dele. Ridicularize a ideia de que o filho do rei possa passar necessidade. Saque a sua espada de luz, a palavra, e corte a cabeça da hidra com uma afirmação de opulência. Daniel, na cova dos leões, sobreviveu não porque lutou contra os leões, mas porque desviou sua atenção deles e a focou na luz. Os leões, vendo que ele não tinha a frequência do medo, que é o cheiro da presa, não puderam tocá-lo. O medo é uma vibração. Se você vibra no medo,
você se torna comestível para as circunstâncias negativas. Se você vibra na coragem e na fé, você se torna indigesto para o mal. O mundo físico não tem escolha a não ser se curvar diante de uma consciência destemida. Pense no custo do medo. Quantas oportunidades você perdeu porque teve medo de arriscar? Quanto dinheiro deixou de ganhar porque teve medo de investir? Quantos amores perdeu porque teve medo de se expor? O medo é o imposto mais caro que se pode pagar. A coragem é o passaporte para a liberdade. E a coragem não é a ausência de medo. É a ação apesar dele. É fazer o que deve ser feito com as pernas tremendo até que elas parem de tremer. Você deve aniquilar o hábito de se preocupar. A preocupação é uma meditação no mal. É planejar o fracasso com detalhes vívidos. Pare com isso agora. Sempre que se pegar preocupado, inverta o pensamento violentamente. Visualize o melhor cenário possível com a mesma intensidade. O medo é uma mentira contada por um impostor. Você é soberano. Você é eterno. Nada real pode ser ameaçado. Levante-se e marche sobre os fantasmas. Eles são neblina, e você é o sol. Dissolva as sombras com estas afirmações de coragem suprema. O medo não tem poder sobre mim. Eu olho o leão nos olhos e ele desaparece. Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu sou destemido, ousado e protegido pela armadura da fé absoluta. Eu enfrento cada desafio com a certeza da vitória. Nenhum mal me atinge. A minha coragem abre portas de bronze e quebra trancas de ferro. Eu sou livre. Capítulo 15. O xeque-mate. A vitória final e a consagração do mestre do jogo. Chegamos ao lance final. O tabuleiro está limpo. As peças da dúvida, do medo, da carência e do ressentimento foram derrubadas uma a uma, não pela violência do combate, mas pela superioridade da estratégia espiritual. Você percorreu o caminho do iniciado, aprendendo que a realidade não é um monstro a ser domado, mas um espelho a ser polido. O xeque-mate no jogo da vida não é a derrota de um oponente externo, pois, como você agora sabe, não há outros. Há apenas você e suas projeções. O xeque-mate é a conquista total e irrevogável de si mesmo. É o momento em que a mente consciente e o subconsciente se fundem em uma aliança perfeita com a superconsciência, criando uma trindade de poder invencível. A vitória final é o estado de consagração. É quando você deixa de praticar a lei esporadicamente para tornar-se a lei viva. O mestre não precisa mais tentar ter fé. Ele respira fé. Ele não tenta ser próspero. A prosperidade é sua assinatura natural, tão inevitável quanto o seu reflexo no espelho. Neste estágio, a luta cessa completamente. O esforço agonizante do ego humano dá lugar ao fluxo majestoso da graça. Você não persegue mais o dinheiro. O dinheiro o persegue, implorando para ser governado por sua sabedoria. Você não busca o amor, você é o amor, e o mundo se organiza para refletir essa frequência de volta para você. Olhe para trás e veja as ilusões que costumavam aterrorizá-lo. Veja como elas eram pequenas. O gigante da dívida, o fantasma da doença, o espectro da solidão, todos se dissolveram diante da sua luz. Você aprendeu a usar a palavra como cetro, a não resistência como escudo, o amor como ímã e a intuição como mapa. Você descobriu que o quadrado da vida, saúde, riqueza, amor e perfeita expressão de si mesmo, não é uma utopia distante, mas o padrão normal de existência para aquele que conhece sua linhagem divina. Viver abaixo disso é uma anomalia que você não aceita mais. A consagração do mestre do jogo traz consigo uma responsabilidade real. Você é agora um guardião da chama. Onde quer que você vá, você leva a ordem, o aumento e a bênção. A sua simples presença em uma sala muda a atmosfera. Seus negócios prosperam não apenas pela lógica do mercado, mas porque você os abençoa. Suas relações florescem porque você vê o Deus no outro. Você se tornou um alquimista consciente, transformando o chumbo da experiência humana diária no ouro da vivência espiritual. O mundo, faminto por liderança autêntica, reconhecerá a sua autoridade sem que você precise dizer uma palavra. O brilho nos seus olhos será o suficiente. Lembre-se sempre:
O jogo nunca termina, ele apenas se eleva. Novos níveis de expansão surgirão, novos sonhos serão sonhados, mas você nunca mais jogará como um peão cego. Você jogará como o rei. Você sabe que a sorte é apenas o nome que os ignorantes dão à lei espiritual aplicada com precisão. Você sabe que o destino não é uma sentença escrita nas estrelas, mas um decreto escrito por sua própria língua. Tome posse do seu reino. Sente-se na cadeira do comando. Respire a liberdade absoluta de quem sabe que o suprimento é infinito, que a proteção é eterna e que o sucesso é garantido. O jogo foi zerado. A vitória é sua. Cele agora a sua soberania com o decreto final de poder. Eu sou o mestre do jogo da vida e governo minha realidade com sabedoria divina. Eu completei o ciclo da vitória. Saúde, riqueza e amor são minha realidade permanente. Eu vivo sob a graça, em total harmonia, paz e abundância transbordante. O meu passado está limpo, o meu presente é poderoso e o meu futuro é glorioso. Está consumado. Eu sou rico, eu sou livre, eu sou completo.